A paz de Deus a todos, irmãos. Então, continuando o estudo que nós estamos fazendo a respeito né, a correlação existente entre a Páscoa estabelecida por Moisés. Irmãos, inclusive no último vídeo, a segunda parte, foi queremos fazer uma errata aqui, que é, na verdade, essa passagem está escrita em Êxodo 12, de 1 a 28. Êxodo, né, quando eles estavam saindo do Egito, e ali foi estabelecida a primeira Páscoa por Moisés, a primeira festa. Então, irmãos, continuando, esse é o terceiro vídeo. Hoje nós vamos falar, irmãos, o que aconteceu no domingo, que domingo é a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, né? E também foi a purificação do templo. Então, como nós já viemos estudando, estamos acompanhando, né, irmãos, em João 12 está escrito que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, na quinta-feira, ele viajou para a casa de Lázaro, em Betânia, né? E ele ficou ali, em Betânia, irmãos. Na sexta-feira, eles fizeram uma ceia ali, né, na casa de Lázaro, e é a passagem onde Maria coloca um unguento, né, sinalizando ali, marcando já o Senhor Jesus como o Cordeiro da Páscoa. No dia 10, o Cordeiro da Páscoa, ele era separado. Então, no dia 9, no finalzinho do dia 9, na sexta-feira à noite, para entrar o sábado, foi feita a ceia, onde tudo isso aconteceu. No sábado, que é o sábado do descanso, acontecido tudo isso, provavelmente no sábado eles descansaram, era o dia do descanso, né? E ali também muitos separaram o cordeiro mesmo, o cordeiro animal, o cordeiro que ia ser esse cordeiro que já estava sendo escolhido para ser sacrificado naquela Páscoa, onde morreria os cordeiros e morreria o cordeiro que o Senhor Jesus ia ser crucificado na quarta-feira, no dia da Páscoa. Isso aqui tudo já descrevemos nos 2 vídeos anteriores, agora nós vamos falar então do dia 11 ali, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos começar, irmãos, por João 12, porque João 12, né, ele é o evangelho que nos vai dar a direção cronológica para nós continuarmos entendendo. Como nós lemos já a primeira parte, onde Maria unge com unguento os pés de Jesus, isso foi do capítulo 12 de João, do Evangelho, do 1 ao 11. Agora nós vamos começar no verso 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por que está sendo escolhido João? Pelo simples fato, porque João aqui, nesta parte, ele está obedecendo a cronologia. A parte da purificação do templo, isso está escrito no início do Evangelho de João, na lousa lá, está mostrando, está escrito no capítulo 2, lá no começo, completamente fora de cronologia. Então agora nós vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 12, começando pelo verso 12. Aqui diz o seguinte: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Por que está escrito no dia seguinte? Porque, irmãos, é o dia seguinte, né, do, do dia 10 aqui, que era o dia que se escolhia o cordeiro, onde aconteceu, né, ali o jantar na casa de Lázaro. Então aqui
está continuando, né, a cronologia. No dia seguinte, do verso 12, era o seguinte a esse fato ocorrido anteriormente. Agora o verso 13, para continuar. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado à sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Então, irmãos, aqui nesses poucos versos da entrada triunfal em Jerusalém, ele acabou citando aqui a parte que o Senhor Jesus iria entrar por profecia montado no filho da jumenta, onde está escrito em Zacarias 9, verso 9. Irmãos, e qual é o mistério, né, desta profecia? Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele estaria entrando em Jerusalém, ele montaria num animal que nunca tinha sido montado, né? E o que acontece quando nós montamos num animal de carga, num jumento, num animal que nunca foi montado? Ele não deixa, né, o cavaleiro montá-lo, então ele vai derrubar. E naquele dia não, o Senhor Jesus montou num animal que nunca tinha sido montado e o animal, né, aceitou, né, irmãos? Isso aqui também é que grande mistério está aqui, né? Muitas vezes o homem, um ser racional, não aceita o Senhor Jesus. E nesse dia, um animal que ele é irracional, mas ele obedece às ordens, né? Entre tantos outros, né, irmãos? Poderíamos citar o exemplo da baleia, quando foi buscar Jonas no mar, aceitou também, né? O corvo que alimentava Elias também, é tudo por ordem, né, do céu de Deus, e os animais obedecem, entre tantos outros exemplos. Vamos ficar só nesses aqui para não aumentarmos muito. Agora, irmãos, como já foi lido João 12, irmãos, agora nós vamos ler então, né, Marcos 11, começando do verso 1, né, até essa parte da entrada triunfal vai do verso 1 até o 11. E ali os outros, Mateus 21 e Lucas 19, fica como, se alguém desejar pesquisar, pode ler esta passagem nos outros evangelhos. Então, vamos agora ler Marcos 11, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então está escrito aqui a partir do verso 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarei preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso, dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui, no sentido que vai devolver. E foram encontrar um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam lhe disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir.
E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentando-se sobre ele. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aquele que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né, irmãos? Temos uma referência do Salmo 118, aqui, verso 26. Bendito o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse lá tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, irmãos, o Senhor, ele, ele sai ali da casa de Lázaro, ele vai até o Monte das Oliveiras, e através do Monte das Oliveiras, se olha no sentido oeste, no sentido do poente do sol, né? E ali se via o portão oriental de Jerusalém. Foi por onde o Senhor Jesus entrou nessa entrada triunfal, né? Quando o sol, lembremos, ele nasce no leste, ele começa a nascer, a se levantar, ele joga toda luminosidade nos muros, naquele portão oriental, e ali dá até a impressão que aquilo tudo é de ouro, né? E ali a porta, o portão oriental, então, ficava aberto. Ali se entrava para a Porta Formosa e dava acesso até o templo. Então o Senhor Jesus, ali do Monte das Oliveiras, ele entrou triunfalmente em Jerusalém. E ali também, irmãos, muitos diziam que Hosana nas alturas. Também, irmãos, nesse dia não vamos dar umas explicações muito detalhadas, mas no capítulo ali de Daniel 9, de Daniel sobre as 70 semanas, fala, né, que o Messias iria ser tirado, né, antes de terminar, antes de vencer a última semana ali, né, porque seria 490 anos desde a ordem da reconstrução de Jerusalém, desde essa ordem, 490 anos, né, se cumpriria, né, o Senhor Jesus ali como rei, ele seria enviado como rei, mas o anjo já avisava que 7 anos antes, né, 483, ele ia ser retirado, porque nesse dia o Senhor Jesus chegou, né, e todos ali tiveram a oportunidade de aceitá-lo, né, porque pode ver que eles falam Hosana nas alturas, eles chamam ele de rei, mas ali Israel preferiu, né, principalmente os sacerdotes ali, os escribas e fariseus, preferiram não aceitá-lo como rei, né? Poderiam ter aceitado, mas o Senhor já sabia, isso já estava escrito, por isso que o anjo avisou, eles já sabiam, nas escrituras eles estavam determinados que eles não iriam aceitar. Então o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. E aí, então, irmãos, aqui em Marcos, capítulo 11, começando agora do verso 12 até o verso 26, ele vai falar da figueira seca e da purificação do templo. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar nesse segundo parágrafo pelo versículo 15. Porque o versículo 15 até o 18, ele deveria ser a sequência imediata aqui. Por quê? Porque esta sequência imediata vai falar, né, que o Senhor Jesus ele entrou no templo. E os últimos versos do primeiro parágrafo do capítulo 11 aqui contempla isso. Está escrito assim, principalmente o verso 11 do capítulo 11, né? E Jesus entrou em Jerusalém no templo. Está escrito aqui. E aí, se nós pegarmos o verso 15 do capítulo 11, na sequência,
nós vamos ler assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, né? E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Irmãos, essa parte, né, o profeta Isaías escreveu: A minha casa será chamada casa de oração de todos os povos, né, irmãos? Nós olhando essa profecia de Isaías, né, irmãos, aproximadamente 750 anos antes de Cristo, aproximadamente aí 2750 anos atrás, o Senhor falava que a casa de oração seria uma casa de oração de todos os povos, né? Para aquela época seria algo, uma visão um tanto quanto perturbadora, porque ali, irmãos, aproximar do templo, entrar no templo, era coisa só para os levitas, né? E ali, principalmente no lugar santo dos santos, tinha que ser da descendência de Arão, né? O judeu que não era de Levi, ele ficava no pátio. Antes do pátio, as mulheres e os gentios nem podiam se aproximar. Ali tinha um lugar determinado. Então, ficou essa profecia. E aí, então, o Senhor Jesus, após a entrada triunfal em Jerusalém, ele entra e ele vai até, ele faz a purificação do templo. Isso está escrito lá em João 2, no início do Evangelho de João, 13 a 25. Ele fala que ele fez um chicote lá de Azorrague e ele expulsou os cambiadores. Quem eram os cambiadores? Os cambiadores eram aqueles que faziam as trocas das moedas, né? Muito judeu chegava para fazer o sacrifício, trazia moeda de outros lugares longínquos que vinha, Babilônia, Pérsia, na Grécia, entre tantos outros lugares, e muitas vezes a moeda cunhada tinha ali a efígie de uma pessoa e não podiam usar, então eles tinham que fazer a troca, e os cambiadores estavam para... E os que vendiam animais, e o Senhor Jesus estava censurando eles ali. E aí então, irmãos, passado essa parte, né, nós vamos parar o vídeo aqui, né, irmãos, porque depois vai ficar na sequência, né, que o Senhor Jesus ele saiu, como estaria escrito nesse último verso do primeiro parágrafo do capítulo 11, que é o verso 11, que ele fala que ele saiu para Betânia com os 12. Depois que ele fez isso, ele saiu para Betânia, ele voltou a Betânia. Aí depois, na sequência, nós vamos gravar os vídeos aí que vai falar da segunda-feira, que ele amaldiçoou a figueira e tal, e a sequência dos fatos aí a gente vai encaixando para administrar o tempo. Tá bom, queridos? É isso aí. Deus abençoe a todos.